Feliz sábado, igreja. Deus seja louvado porque você veio aqui essa manhã, porque você está aqui conosco, porque você decidiu sair de seu lar e dar esse tempo de manhã de qualidade, tempo de adoração, no sábado do Senhor, para estar aqui na casa do Senhor, tá? Eu quero também parabenizar aqueles que estão pelas redes sociais nos assistindo, adorando conosco, que você se sinta em casa, a despeito de você não estar aqui. Ouça a voz do Espírito Santo falando ao teu coração e que tudo que acontecer aqui nesta casa possa ecoar na sua vida de maneira que transforme também a tua vida. Irmãos, a gente tem criado um hábito muito bom de fazer o que a gente chama de autodescrição, porque nós temos irmãos que nos assistem que são cegos e por conta disso eu vou fazer pela primeira vez isso aqui, tá? O pastor costuma fazer isso e ele se autodescreve, né? Eu tenho uma complexão física um pouco diferente da do pastor. Vocês que podem ver, podem perceber isso. Então vejam, eu sou um homem pardo, de olhos castanhos claros. Sou um homem tenho por volta de 1,74 m de altura. Tenho alguma coisa perto de 100 quilos, perdi alguns, por conta de uma mudança de alimentação que eu fiz. Estou um mês sem comer açúcar. E tenho cabelo ainda na cabeça, um pouco diferente do nosso pastor Samuel, né? E me sinto privilegiado de estar aqui falando com a igreja, com vocês que nos ouvem pelas redes sociais e aqui na igreja. Bom, irmãos, como disse, é muito bom estar aqui na casa do Senhor. Já faz algum tempo que eu não prego nas horas sabáticas, no culto divino, e eu me sinto de forma particularmente feliz, porque estou com vocês hoje para compartilhar o pão da vida. Que o Senhor me use nesse sentido. Nós somos muito gratos por estar aqui e que a palavra do Senhor fale e eu me cale. Esse é o meu pedido que eu faço a Deus, ok? Eu quero pedir a vocês que abram a Bíblia de vocês no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12. O livro de Hebreus será o nosso livro de trabalho nesta manhã. Nós vamos conversar um pouco sobre ele. É lógico que a gente vai passar pela Bíblia em outros versos, mas o capítulo 12 do livro de Hebreus, do verso 1 ao 4, será o nosso livro de estudo, vamos dizer assim, nesta manhã de sábado, tá? Eu vou fazer uma pequena oração, porque eu não abro a Bíblia e não falo sobre as palavras do Senhor sem antes pedir a Ele que se manifeste. Então, mais uma vez, nunca é demais orar. Oremos. Querido Deus, obrigado porque o Senhor nos legou a liberdade de ainda abrir a palavra do Senhor e estudá-la. Muito obrigado. As palavras estão abertas e eu sou o instrumento nessa manhã. Que o Senhor me use, que a minha voz, que da minha voz só ressoe a tua vontade. Esse é o meu pedido e agradecimento em nome de Jesus. Amém. O texto do capítulo 12 do livro de Hebreus, do verso 1 ao 4, diz assim, acompanhe comigo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. E aí o verso 4, e eu quero chamar bastante atenção para esse verso, diz o seguinte: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Irmãos, olha para cá. Esse texto começa com a palavra portanto. E portanto é uma palavra que dá um sentido para a gente de conclusão. É como se tivesse sido fechado uma ideia. E aí a gente chega no momento de dar a conclusão de uma ideia construída. Paulo é o nome do autor que nós julgamos ter escrito o livro de Hebreus. É bem verdade que no meio acadêmico
Alguns atribuem a autoria do livro de Hebreus a Apolo, alguns outros atribuem a autoria do livro de Hebreus ao Lucas, evangelista, mas Ellen White diz que quem escreveu o livro de Hebreus foi Paulo, e eu vou me dar a licença de dizer que quem escreveu foi Paulo. Paulo está concluindo uma ideia, por isso que ele inicia no verso 1, capítulo 2, dizendo, portanto. O nosso trabalho aqui, a priori, não é destrinchar aquilo que está escrito nesse texto. Eu coloquei ele como se fosse uma tela, para que a gente possa enxergar aonde que Paulo quer chegar. Então, se a palavra portanto está aqui nesse texto, eu pergunto para vocês, e eu quero que a gente converse um pouco sobre isso. Ele está concluindo o quê? O capítulo 12, evidentemente, ele vem depois do capítulo 11. E o capítulo 11 do livro de Hebreus é um texto melhor, muito conhecido de todos nós. O capítulo 11 do livro de Hebreus, irmãos, trata do que a gente costuma chamar de heróis da fé. A própria Bíblia coloca o verbete, não que tenha sido escrito pelo autor do livro de Hebreus, mas de forma didática colocada, os heróis da fé. E ali no capítulo 11 é descrito várias personalidades, é exposta, ou melhor, elencada várias personalidades que fizeram parte da vida e da história do povo hebreu, do povo da Bíblia, esse povo que de alguma forma faz parte da nossa vida. O texto sempre começa, pela fé fez Abraão isso e aquilo, pela fé fez Josué isso e aquilo, pela fé fez Enoque isso e aquilo, e assim vai durante todo o texto do capítulo 11. Então, se a gente pudesse colocar uma palavra como se fosse o centro do contexto do capítulo 11, seria a fé. Pensem comigo. Há quem diga, e isso é uma conclusão também de interpretação hermenêutica, uma conclusão hermenêutica, que quando se repete na Bíblia mais de uma vez ou algumas vezes uma palavra, porque ela quer passar uma mensagem específica para a gente. Eu não contei, mas eu quero crer que vocês concordam comigo que a palavra fé é repetida inúmeras vezes nesse texto. E aí, mais uma vez, eu chamo vocês para a atenção do capítulo 12. Ele conclui com a palavra portanto. Mediante fé, 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 fé. Muitas vezes a palavra fé. Irmãos, o que é que Paulo, quando escreveu o livro de Hebreus, queria dizer para esse povo? O povo cristão hebreu, que foi o povo que primeiro recebeu a mensagem. Os discípulos do Senhor eram hebreus. E eles falavam entre si lá em Jerusalém e nos arredores, nas cidades circunvizinhas. O primeiro povo que ouviu a mensagem, evidentemente, foi o povo hebreu. Até porque a palavra do Senhor do livro do Antigo Testamento nasceu, a Gênesis, dentro do povo hebreu. O que é que Paulo queria falar para esse povo? Esse é o trabalho, pelo menos o primeiro trabalho que a gente vai fazer de reflexão, estudando esse livro. E aí eu chamo vocês para que vocês reflitam em cima de algumas conclusões importantes, algumas questões importantes. Primeiro, pensando nas pessoas que fazem parte dessa lista. Eu lendo um livro que o pastor Samuel me emprestou ontem à noite, eu exercitei um pouco do meu inglês até mais ou menos umas 2 horas da manhã, viu, pastor? E dormi pouco hoje, acreditem. Acordei bem cedinho, umas 4 horas, dormi pouquíssimo. E aí, o autor do livro, George Knight, ele diz assim, que nessa lista tem personalidades que ele chama de nominadas e personalidades não nominadas. Porque a gente só se lembra, quando estuda o capítulo 11, daqueles personagens que a gente vê especificamente falando nos livros do Antigo Testamento. Mas ali, no capítulo 11, tem um texto que fala que também faz parte dessa lista pessoas que obtiveram também um êxito na vivência da fé, mas que não tem um nome registrado de forma específica aqui. Eu só queria ler um texto, um verso, para que a gente consiga enxergar isso, para que a gente consiga fazer uma ponte para a conclusão que eu quero que vocês alcancem. Abra a Bíblia de vocês no capítulo 11. E a gente vai ler só esse verso. O verso 36. Por favor, olhem comigo também esse texto. Capítulo 11 do livro de Hebreus, verso 36 diz assim:
Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, e até de algemas e prisões. Verso 37 diz também: foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Que texto forte, irmãos. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. E eu termino com o verso 39 para que vocês enxerguem dos heróis não nominados. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, olha a palavra de novo, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. A fé também apareceu aqui na vida deles e é o requisito fundamental de todas as obras que foram perpetuadas, ou melhor, executadas por cada uma dessas pessoas. Daquelas que foram descritas com nome e daquelas que não foram descritas com nome. Mas a pergunta fica de novo: o que é que Paulo está querendo dizer para esse povo? Quando ele insiste, fé, 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 fé. E quando ele no texto anterior, nós lemos, ele conclui dizendo, portanto, isso e aquilo outro. Irmãos, o povo hebreu estava vivendo um momento complicado, naquela altura do campeonato. E aí eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês para que a gente entenda exatamente qual era o propósito de Paulo quando ele escreve o livro de Hebreus. E aí a gente vai fazer a ponte para o conteúdo dessa mensagem. No capítulo 13 e verso 22 do mesmo livro de Hebreus, a gente lê o seguinte. Abram a Bíblia de vocês, irmãos. O texto diz assim: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. A expressão que nos chama a atenção aqui nesse texto é a seguinte expressão: palavra de exortação. Palavra de exortação. O que é uma palavra de exortação, irmãos? Quando você faz exortação a alguém, o que é que você está querendo fazer? Se a gente olhar no dicionário, a gente consegue encontrar alguns sinônimos. Mas penso que existe uma palavra que de alguma forma resume bem o que é que Paulo queria fazer aqui. Advertência. Ele estava querendo advertir esse povo. Chamar o feito à ordem, como diz meu amigo Daniel de vez em quando, falando comigo. Paulo estava chamando o feito à ordem. Ele estava querendo advertir esse povo de uma coisa muito específica e que infelizmente, nós vamos ver daqui a pouco, parece que nos alcançou um pouco também. Nós que vivemos no mundo de hoje, 2024, Igreja Central de Aracaju. Ele insiste na palavra fé, não é à toa, irmãos. E aí, o texto que de alguma forma nos mostra o problema que esse povo vivia, está no capítulo 10, e aí eu peço que vocês abram capítulo 10, verso 39 do mesmo livro. Hebreus capítulo 10, verso 39. Ou melhor, verso 35 a 39. O texto diz assim, eu vou ler devagar. E peço que vocês olhem para a Bíblia de vocês com calma, tentando compreender a mensagem que Paulo está tentando passar nesse texto. Ele diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, os hebreus,
alcanceis as promessas, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé. Olha a palavra fé de novo, irmãos. Para a conservação da alma. Esse texto traz um recado forte, que mostra que a realidade que aquele povo hebreu, o povo que conheceu a Cristo de primeira mão, o povo que recebeu a mensagem e conhecia o Evangelho do Antigo Testamento desde criança, e viu Cristo, muitos deles, e ouviu da própria boca dos discípulos falar sobre a bendita esperança, eles estavam perdendo a confiança no Senhor. E mais do que isso, Paulo, quando ele coloca esse texto, olha que coisa, irmãos, ele fala: persevere, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. As pessoas eles estavam perdendo de vista a fé nas promessas do Senhor. Quais são as promessas que Deus fez para a gente, que o Senhor fez para a gente? Quando a gente vai lá olhar o primeiro livro de João, a primeira epístola de João, uma das promessas, e aquela que mais anima o coração de um cristão, é a vida eterna. Promessa do Senhor. Capítulo 12 do livro de João, capítulo 14 do livro de João também, Jesus prometeu: na casa do meu pai há muitas moradas, e lá vou fazer para você também, vou preparar lugar para você também. Esses homens e essas mulheres, essa família que era a família de Deus, que recebeu a mensagem de primeira mão, eles estavam deixando de crer nas promessas do Senhor. A verdade é que Paulo insiste na palavra fé por um motivo muito simples. O povo hebreu estava vivendo uma crise de fé. E a verdade é que é muito provável, e a gente não sabe porque não tem os relatos das pessoas específicas daquela época, é possível que, assim como acontece hoje, pessoas que um dia creram em Cristo e abraçaram essa fé que nós abraçamos, todos aqui que estamos sentados, saem por aquela porta para dizer: nunca mais volto aqui. Eles devem ter enfrentado isso também. Pessoas desistindo da fé. Paulo explica de forma bem específica. Abram a Bíblia de vocês no mesmo livro de Hebreus, no capítulo 3, por favor, irmãos. Verso 12. Diz assim lá. Hebreus capítulo 12, capítulo 3, verso 12. O texto diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Que vos afaste do Deus vivo. No verso 19 ele insiste e fala mais uma vez o termo: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. E aqui, esse texto, Paulo, ele descreve a situação daquele povo que caminhou durante 40 anos no deserto. E muitos deles permaneceram no deserto. Não entraram no que Josué chama de descanso do Senhor, que era a terra prometida. Por quê? Porque eles não creram. Problema de fé. A incredulidade era o problema desse povo. Mas aí você diz para mim: Rosildo, eles tinham a verdade na mão. Eles andaram com os discípulos, muitos deles. Eles conheciam a verdade, até posso dizer para vocês, de uma forma diferente que a gente hoje conhece. Olhando para mim, irmãos, eu posso dizer para vocês uma coisa interessante. Olhando para a minha própria vida, nem sempre eu fui cristão. Alguns de vocês conhecem a minha história. E eu tive o privilégio de ser apresentado um dia para este evangelho.
já grande, com 24 anos. O povo do livro de Hebreus, para que foi dirigida essa carta, eles conheciam o evangelho de nascença como meu filho e minha filha. Mais do que isso, eles faziam parte da história. É muito mais forte. Quando a gente fala do povo hebreu, a gente não está falando só de abraçar uma religião, a gente está falando de uma identidade. Eles eram o que está escrito na palavra do Senhor. Só que eles viviam um contexto um pouco particular, que de alguma forma influenciou para que eles enfrentassem esse dilema. Paulo relata isso. Não dá tempo de eu passar por todos os textos, porque eu quero que a gente chegue na gente. Eu quero que em algum momento eu vou fazer uma ponte para saber, para que a gente possa refletir sobre os problemas que nós enfrentamos hoje. Mas a verdade é o seguinte, irmãos, é que esse povo que estava aqui ainda não tinha enfrentado o que havia sido previsto no capítulo 24 do livro de Mateus, a destruição de Jerusalém, que só viria a acontecer no ano 70. Mais do que isso, esse povo, eles também não haviam enfrentado ainda, porque não havia chegado o tempo, a perseguição que foi imposta ao povo de Deus na época de Nero. Vejam vocês que Paulo, por exemplo, escreve o livro de Efésios preso por Nero, mas quando ele escreveu o livro de Hebreus, ele ainda, Nero, não havia se manifestado com toda aquela proeminência, toda aquela vontade de destruir o povo de Deus. Mais do que isso, esse povo, eles estavam convivendo, além de outras coisas, com o templo que continuava a sua ritualística, que a gente sabe foi prevista por Deus, entregue a Moisés e passada para todos eles. Eles viam aquilo continuamente acontecendo, dia após dia. Eles viam o templo, que é um ícone quase de adoração do povo hebreu. A verdade, irmãos, é o seguinte, que na cabeça e no coração deles, eles esperavam a vinda de Jesus Cristo na época deles, e parecia que na cabeça deles o tempo estava se demorando demais, de maneira que a fé e a esperança e a confiança nas promessas que haviam sido preditas para eles estava esmorecendo. Por conta disso, eles estavam nessa situação delicada. E aí Paulo, numa empreitada de argumentação teológica, mas também prática, o livro de Hebreus, Paulo é muito interessante. Ele apresenta um conceito teológico, depois ele faz uma aplicação prática. Apresenta o conceito teológico, depois faz uma aplicação prática. E assim ele vai até o final do livro. Paulo, ele pega Jesus Cristo e diz: eu vou mostrar para vocês que Jesus Cristo é melhor. Para reafirmar a fé na cabeça daquele povo. E aí durante todo o livro de Hebreus, Paulo fala: Jesus é melhor do que os anjos. Jesus é melhor do que Moisés. Jesus é melhor do que Arão. Jesus é melhor do que o sacerdócio terreno. Jesus é a melhor aliança que Deus proveu para o povo. Jesus é o melhor, Jesus é o melhor, Jesus é o melhor, Jesus é o melhor. E por que ele faz isso? Por que ele faz isso? Porque as pessoas, os hebreus, aquele povo, na verdade, no final das contas, estava perdendo a fé em Jesus. Essa aqui é a verdade. E eles estavam perdendo a fé em Jesus Cristo. É por isso, e aí eu peço a vocês que voltem para o capítulo 12 do livro de Hebreus, que a gente vai ler esse texto de uma forma diferente agora. Hebreus capítulo 12, verso 1 a 4, o mesmo texto que eu suscitei, que vocês lessem comigo no início. O texto diz assim, irmãos, olha só: portanto, vou voltar para que vocês entendam, a palavra portanto é a conclusão de todo esse raciocínio, irmãos. Portanto, também nós,
E aí ele se incluiu, colocou o povo hebreu e, por que não dizer, colocou a todos nós que estamos aqui hoje, dentro desse mesmo contexto, para dizer o seguinte: visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ele olha para todo aquele povo, que está no capítulo 11 do livro de Hebreus, e diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Esse povo, sabe quando você se põe... Um dia desse eu fui correr com o Luciano. Luciano ligou para mim: Rosildo, vamos correr 5 horas da manhã. Cadê o Luciano? Está aqui? Acho que ele está com os adolescentes resolvendo alguma coisa, né? Ali. Luciano ligou para mim e disse: vamos andar de bicicleta. Aí eu disse: eu vou. Eu quero ter uma bicicleta ociosa. Na verdade, a bicicleta que eu tenho em casa é uma bicicleta que foi emprestada. E aí eu fui lá com ele. Comecei a andar, todos demos uma volta e tal. Quando chegou que eu fui dar a segunda volta, eu olhei para ele: Luciano, não está dando para mim não, vamos parar um pouquinho. Como ele é meu amigo de muitos anos, ele disse: rapaz, eu tenho pena de você, vamos parar. A gente parou meia hora. Eu cansei, irmãos. Esse povo cansou. A gente tem que cansar da carreira da fé, hein, irmãos? Pode cansar a carreira da fé, irmãos. O texto continua e diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Eu vou repetir porque eu quero ouvir em alto e bom som. Olhando firmemente para o autor e consumidor da fé. Esse povo não estava mais olhando para Jesus Cristo, irmãos. Perdeu a confiança nas promessas. Eles começaram a olhar para o entorno, que de alguma forma tinha que ver com a vida deles mesmos. E aí eles começaram a esmorecer, e aquela corrida e aquele passo que Luciano me disse do dia que foi... Ele disse: foi Itapuranga. Você me disse que foi, Luciano? Ele foi Itapuranga essa semana. No meio do caminho, imagine, no meio da estrada, a pessoa desiste. Esse povo está desistindo, porque eles deixaram de olhar para Jesus Cristo. O texto continua e diz: o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Eu não vou ler o verso 4, porque aqui eu quero convidar vocês para fazer uma reflexão. E agora eu vou trazer o problema para a gente, porque nós estamos dentro desse contexto. Evidentemente que não com exatamente as mesmas dificuldades que eles enfrentavam, mas nós temos outras. Mas parece que nós vivemos um problema de fé também, irmãos, hoje. E aí eu estou falando, você que nos assiste pela internet, vou pedir licença se você eventualmente não é adventista, mas eu vou falar do nosso povo mesmo. Nós que somos adventistas, parece que vivemos alguma dificuldade na fé que nós temos também. Aquilo que a gente cria há alguns anos atrás como certeza e certo que deveríamos viver, às vezes em algumas instâncias, em algumas situações, parece que não é do jeito que a gente pensava antigamente. E alguém pode dizer assim: tem gente estudando e encontrando verdades novas. Não, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui de coisas que mais tem que ver com abraçar uma vida de pecado do que abraçar uma verdade nova que se apresenta, ou um estudo novo que se aprofunde em algum assunto específico. O pastor Samuel nos deu o privilégio, por força da inspiração divina, de semana passada falar sobre o que a gente chama de identidade adventista. Quando eu conheci essa igreja, e eu quero crer que alguns conhecem essa história, eu nem acreditava em Deus. E eu me deslumbrei com algumas coisas dessa igreja. E quando eu falo essa palavra deslumbrar, eu me deslumbrei mesmo. Eu gostava de música e trabalhava até com música.
e eu via o povo cantando e tocando na igreja, aquilo me impressionou tanto, que me fez pegar o meu violãozinho e encostar num canto da minha casa e parar para tocar depois de muitos anos, porque eu entendi que eu precisava me desintoxicar. Eu estou falando de mim, irmãos. Não sei se alguém experimentou alguma coisa parecida com isso, mas a música adventista é peculiar. Isso é um fato. Tem deixado de ser. Por quê? Dia desses nós recebemos um sermão do pastor Vanderlei Donelles, que de alguma forma apresentou o fundamento bíblico, que traça ali uma linha que nos mostra isso. Qual é o nosso papel? Estudar. Porque tudo que a gente faz aqui é para adoração ao Senhor. E se é para adoração ao Senhor, tem que vir de quem? De quem, gente? Do Senhor. Tem que vir dele. Bom, irmãos, dia desses eu estava com os pais de adolescentes e pais de aventureiros, porque me foi solicitado para falar alguma coisa sobre eles, com eles, com os pais, e aí eu abri a reflexão falando sobre um assunto que parece que perdeu um pouco o uso em nossa igreja. No mundo, com certeza, e aqui, eventualmente, a gente percebe que está se esvaindo em alguns momentos. O assunto e o tema é pecado. Quando eu era menino, mesmo não tendo uma vida, um ensino de religioso pelo meu pai e minha mãe, eu fui ensinado e eu ouvi muitas vezes isso. Eu quero crer que alguns da minha idade, eu já não sou tão novo, possam ter ouvido a mesma coisa. A gente ia fazer alguma coisa errada, e aí o pai ou a mãe ou um adulto qualquer, às vezes até outro jovem ou outra criança dizia: ei, não faça isso não, isso é pecado. Alguém já passou por isso? Levante a mão, por favor. É verdade. Eu vi até alguns jovens. O Wilson levantou a mão ali. Ele é jovem. Eu cresci ouvindo isso, irmãos. E eu percebo que muitos ouviram também. Parece que hoje a gente não fala mais disso. Como se aquilo que era enxergado como pecado deixou de ser. O inconsciente coletivo parece que mudou um pouco. Com certeza do lado de fora daquelas portas, mas parece que aqui dentro um pouco também. E a gente precisa ter cuidado com isso. O meu tempo já terminou, mas eu preciso concluir para dizer duas coisas a vocês. O texto, no verso 1, ele diz que essa empreitada, que ele convida o povo hebreu, de retorno à fé que eles tinham, ele começa dizendo: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. E como disse, parece que a gente perdeu um pouco a noção disso em algumas questões específicas. O tempo, como disse, já urge para mim, mas eu queria dizer pelo menos algumas coisas para vocês, para que a gente possa refletir. Todos nós. Isso serve para todos nós. E quando eu falo determinadas coisas, essas coisas eu quero que vocês entendam de forma bem clara. Eu não estou falando de ninguém especificamente. Nós fazemos o que a Bíblia chama no livro de Hebreus, como nós lemos lá no capítulo 13, verso 22, uma palavra de exortação. E aí eu começo para falar de um assunto que o pastor Samuel tratou na semana passada. Irmãos, tem no manual da igreja isso que eu vou falar. Também tem no voto batismal isso que eu vou falar agora para vocês. O pastor Samuel, como disse, ele falou, e eu vou falar. Por que nós estamos usando joias? Irmãos, eu poderia em algum momento, como sou eu que faço a agenda, eu e o pastor Samuel, eu poderia pegar uma dessa agenda e passar o dia só para falar teologicamente do uso de joias e adornos. Mas eu tenho falado com o pastor Samuel e ele diz: olha, Josido, talvez não seja oportuno. Mas nós temos conversado sobre isso. Mas nós temos fundamento bíblico
suficiente para entender que nós, e aí eu estou falando do povo adventista, não usamos joias. Isso está se perdendo? Será que nós estamos perdendo a fé naquilo que nós cremos? Nós estamos deixando de ser aquilo que nós somos ensinados a ser? Eu vou dizer de novo para ficar bem claro, eu não estou falando de ninguém especificamente, mas a palavra do Senhor diz assim: e se eu não falar, quem vai pagar sou eu, e o meu juiz é Deus, então me perdoe, eu tenho que falar. Eu não tenho Instagram no meu celular. Eu já acho que eu perco tempo demais assistindo vídeo no YouTube. Estou falando de mim. E aí eu disse: rapaz, eu não vou instalar isso no meu celular. Minha esposa me deu um presente essa semana passada, me deu um celular novo, que o meu já estava quebrado. E aí tinha lá um Instagram. Luísa chegou para mim e disse: papai, você quer que eu deixe o Instagram do seu celular? Aí ela disse: não. Ela mesma desinstalou, porque ela sabe. Tem alguns motivos pelos quais eu não gosto de usar o Instagram. Sabe qual é um deles? Eu não quero estar olhando a vida de ninguém. Irmãos, acredite no que eu vou dizer. Tem um apelido que Jorge está aqui? Jorge não está aqui, né? Jorge me colocou um apelido que eu não gosto muito. Ele me chama de caça-problemas. Irmãos, e não é um apelido bom. Eu não falo isso com tom jocoso, nem de rir. Mas as pessoas me procuram para poder dar conselhos, me procuram para poder instruir em algum assunto específico. E a verdade é que eu me disponho a fazer, eu não me escondo dos problemas. Nunca me escondi. Às vezes eu não consigo fazer tudo, mas eu não me escondo dos problemas. E aí eu pensei comigo mesmo: se eu for estar olhando aquilo que eu vejo no Instagram, eu vou ficar doente. Esses dias eu estava dando estudo bíblico para um amigo, e o amigo estava conversando com ele, e ele disse para mim assim: Rosildo, eu sei que o evangelho que a gente conhece é um evangelho importante, e eu não posso olhar para as pessoas, e isso é uma lei, isso é uma regra de fé, isso está certo, tal, mas eu quero que você leia um texto bíblico comigo, está lá no capítulo 18 de Mateus. Nós vamos ler só 2 versos a mais, irmãos, porque eu já passei 6 minutos do meu tempo. Mateus capítulo 18, verso 6, por favor. Abram a Bíblia de vocês. Mateus 18, 6. Todos encontraram? O texto diz assim, Mateus 18, 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Não é Rosildo que está dizendo isso. Por que eu estou lendo esse texto? Porque eu quero pedir à minha igreja, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, irmão, tenha cuidado com seu Instagram, porque não é só a sua vida que está em jogo ali, é a vida de quem está assistindo o que você está fazendo. E o pecado, irmão, é a doença mais contagiosa que o ser humano já viu na face da terra. Só precisa você saber que você já nasce pecador, você não precisa nem de contato com nenhuma outra pessoa. A sua mãe já lhe passa isso da barriga. Não tem jeito. Se você faz alguma coisa ruim, tenha pelo menos a decência de guardar para você. Não publique no Instagram. Vou dizer de novo, se está sendo muito dura a minha palavra, eu só estou falando o que eu leio na Bíblia. Se você ficar chateado comigo, quiser falar comigo depois, eu estou de portas abertas para conversar com você. Mas eu preciso dizer isso. O Instagram virou uma vitrine de tudo aquilo que a gente quer fazer. Nós temos uma mensagem de saúde que aponta para um estudo específico para o livro de Levíticos, que mostra para a gente que tem alimentos que são imundos e alimentos que são recomendados à alimentação.
E aí algumas pessoas vêm conversar comigo, me dizem: olha, tal pessoa está comendo camarão, e postou uma foto no Instagram. O que é que Rosildo costuma fazer se eu tenho um contato com essa pessoa? Eu vou conversar com a pessoa para ajudá-la. Aqueles que me conhecem muito de perto, e inclusive aqueles que já enfrentaram algumas dificuldades, sabem que eu nunca chego em ninguém para julgar, porque esse não é o meu papel. Não tem papel de julgar em nenhum ser humano. Se a pessoa faz isso, ela já está perdida. Mas nós temos o papel fundamental de instruir e de recomendar a pessoa que se recoloque no caminho de Cristo. Irmãos, tinha tantas coisas para falar. As pessoas vão em shows de rock and roll e postam no Instagram. Não precisa de muita reflexão para saber que aquele lugar, o Espírito Santo não está presente, irmãos. Não precisa refletir muito profundamente sobre isso, não. Ele não está lá. Bom, para terminar, eu tinha muitas coisas para falar, mas o tempo sempre corre contra a gente. Capítulo 12, mais uma vez, do livro de Hebreus. Por favor. Capítulo 12 do livro de Hebreus. Verso 4. E eu vou terminar com esse texto, que nos recomenda uma ação muito importante. O texto diz assim, nós já lemos, eu vou ler de novo. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Eu coloquei como tema desse sermão, como vocês podem ver aqui, até o sangue. Porque a verdade é que nós temos que lutar com todas as nossas forças, até o sangue, se preciso for, para não deixar o caminho do Senhor. E se eventualmente, irmãos, você tem enfrentado alguma dificuldade, assim como eu enfrento, eu sou pecador, irmãos, e tenho dificuldades muitas. A solução é simples. O nosso pastor Samuel tem recomendado semanalmente aqui. Por favor, estude a Bíblia. Pelo amor de Deus, estude a Bíblia profundamente. Não só leia, estude a Bíblia. Ore, porque sem oração não há poder. A gente conhece pessoas que são profundamente conhecedoras da Bíblia, mas não creem em Deus, porque não oram, não têm intimidade com Deus. Orem. A prioridade da vida do cristão é buscar a Deus em primeiro lugar. Então, ore, estude a Bíblia. E aí eu finalizo com a seguinte frase. Eu tenho um sonho. Eu já queria convidar a Emily para vir aqui, que ela vai render um louvor de adoração a Deus para nós. O meu sonho, irmãos, é ver a nossa igreja de forma individual. E aí eu não estou falando de programas coletivos. Nós temos muitos programas coletivos missionários. E é maravilhoso que eles existam. É importante que eles existam. Tudo na igreja tem que funcionar para a missão. Mas o meu sonho é que cada um de nós tenha no coração um desejo inamovível de falar de Jesus para as pessoas. Só que você só consegue fazer isso se você estiver cheio dele. Se você não estiver cheio dele, é impossível você fazer isso. E para que você esteja cheio dele, você precisa estudar a Bíblia e você precisa orar, sob pena de não ser possível fazer isso. Estou em guerra contra o mal, o inimigo é tão brutal, mas fui vencido
Ele não desejou o céu ao ver o mundo perecer. A dura morte enfrentou e sua vida me ofertou. Só a vitória em Jesus, só a vitória lá na cruz. Até a morte lutarei, um vencedor com Deus serei. A Cristo eu não negarei, um testemunho eu serei. Aquele que morreu por mim, eu amarei até o fim. Só a vitória em Jesus, só a vitória lá na cruz. Até a morte lutarei, um vencedor com Deus serei. Só a vitória em Jesus, só a vitória lá na cruz. Até a morte lutarei, um vencedor com Deus serei. Um vencedor com Deus serei. Irmãos, eu queria pedir que vocês se levantem por o apelo, mas com a seguinte frase, para que nós oremos juntos. O que eu li no livro, podem levantar todos. O que eu li no livro de Hebreus, o que nós todos estudamos e vimos no livro de Hebreus, é um convite a todos nós. Mas a verdade é que o processo que nós vivemos de intimidade com Deus é individual. E às vezes nós temos momentos diferentes no contato e na intimidade com Deus. Então o apelo é o seguinte: o alvo é que nós sejamos capazes de dar a própria vida por esse evangelho que a gente acredita, de maneira que absolutamente nada nos abale. O apelo é, independente do estágio espiritual que você esteja, isso não tem nada a ver com ninguém, é só você e Deus. Eu apelo a vocês que orem, para que o alvo seja até o sangue, até ser possível entregar a própria vida, porque a vida que importa ainda está por vir. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, louvado seja o teu santo nome, porque nós estamos aqui na tua casa te adorando. Muito obrigado, porque a palavra do Senhor às vezes requer de nós sofrimento, angústia e desconforto para que haja transformação. Eventualmente nós precisamos falar palavras que doem. E essas palavras vêm da tua boca, não da nossa boca. Por isso elas têm legitimidade para nos causar esse sofrimento e esse desconforto. Que esse desconforto, Pai do céu todo-poderoso, que possivelmente tenha ocasionado no coração de todos nós, inclusive no meu, sirva para que a gente busque o teu Santo Espírito, de maneira que ele consiga, porque nós sabemos que ele está lutando por nós, consiga ter êxito na empreitada que ele tem de transformar as nossas vidas. Só o Senhor é capaz de produzir efeito positivo e fazer com que nós sejamos homens e mulheres de fé. De nós não sai nada que presta. Então, ó Pai do céu todo-poderoso, nesse momento eu exorto a minha igreja que ouça a tua voz e tome decisões no sentido de olhar para o Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador de nossa fé, para que nós vençamos o pecado que de alguma forma tem invadido os nossos átrios. Que o Senhor, Pai do céu todo-poderoso, nos fortaleça nesse sentido. Nos dê amor um pelos outros, para que nós tenhamos a capacidade de servir e ajudar nas caminhadas uns dos outros. E que, ó Pai do céu todo-poderoso, sempre, sempre, sempre o teu santo nome seja glorificado no meio de nós, em todas as nossas ações. Que sejamos os mesmos dentro da igreja e fora da igreja,
no trabalho, no lazer, na nossa família, em todos os lugares. E que neste sábado, ó Pai do céu Todo-Poderoso, nós continuemos sentindo a Tua santa presença nos invadir. Porque o sábado não terminou agora e continua. Deus seja louvado, que o Senhor permaneça conosco, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.